Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que felicidade ter você aqui hoje, quarta-feira, dia 21 de janeiro, para mais um Evangelho do Dia. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. E hoje a igreja nos convida a meditar a palavra que está em Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus entra de novo na sinagoga. E isso já deveria nos deixar em silêncio, porque Jesus volta. Ele volta onde já esteve, ele volta onde já ensinou, ele volta onde já viu as pessoas rezando, ele volta onde deveria haver fé e encontra o mesmo Espírito. E às vezes a gente também está assim. A gente volta para Deus, volta para a igreja, volta para a oração, mas dentro de nós ainda mora o mesmo endurecimento de antes. As mesmas defesas, a mesma máscara, a mesma rigidez, e a gente chama isso de fidelidade. Mas no fundo é medo de mudar. E ali na sinagoga há um homem com a mão seca. E mão seca é um símbolo terrível, porque não é uma dor que grita, é uma vida que diminui. É uma incapacidade que vira rotina, é uma falta que se torna normal. E talvez aquele homem já estivesse aprendido a esconder a mão. Talvez colocasse para trás, talvez evitasse cumprimentar, talvez evitasse pedir, talvez ele evitasse ser visto, porque a vergonha não nasce só do que está ferido. Ela nasce do olhar dos outros. E é aqui que o evangelho fica muito brutal. O texto não diz que a sinagoga ficou comovida com a mão seca. O texto diz que alguns estavam observando Jesus para ver se ele curaria, para poder acusá-lo. E isso é assustador, porque tem gente que entra num lugar sagrado não para adorar, mas para vigiar o outro. Tem pessoas que entram num lugar sagrado não para amar, mas para medir. Não é para converter, mas para controlar as pessoas. E hoje, essa gente pode estar do lado de fora e pode também morar dentro da igreja. Quando o coração endurece, ele perde uma coisa que é essencial. Ele perde a capacidade de se alegrar com o bem. E o bem começa a irritar. A misericórdia começa a incomodar, o milagre começa a ameaçar. E Jesus não faz como nós. Jesus não ignora, Jesus não passa reto, Jesus não varre para debaixo do tapete. Jesus chama o homem. E aqui vem uma das frases mais fortes de todo o Evangelho: levanta-te e fica aqui no meio. Presta atenção, pessoal, no meio. Jesus coloca o ferido no centro. Ele coloca o quebrado no centro, ele coloca o que estava escondido no centro. Porque Jesus não constrói uma religião para esconder os frágeis. Jesus constrói um reino onde os frágeis são encontrados. Mas entende o que Jesus está fazendo? Ele não está só curando uma mão, ele está curando a cultura, ele está curando a mentalidade, ele está expondo a doença da comunidade. Ele está dizendo: se vocês não conseguem lidar com a dor de um homem, vocês não entenderão nada do sábado. Porque sábado, na origem, era descanso,
vida, libertação. O sábado era o sinal de que Deus não é tirano. O sábado era o lembrete de que o homem não nasceu para ser máquina, mas o coração duro transforma até o descanso em instrumento de acusação. E então Jesus pergunta, mas não é uma pergunta de debate, é uma pergunta de julgamento interior. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? E aqui Jesus faz uma coisa muito séria. Ele mostra que neutralidade também é escolha. Porque existe pecados que a gente comete fazendo mal. E existe pecados que a gente comete deixando o bem morrer. Tem gente que não mata ninguém com as mãos, mas mata com a indiferença. Tem gente que não destrói com palavras, mas destrói com um silêncio frio. Tem pessoas que não perseguem abertamente, mas perseguem com julgamento disfarçado. E o texto diz que eles nada disseram. O silêncio deles não é humildade, é resistência, é dureza de coração, é eu não vou me render. E então vem a frase que se a gente deixar entrar, ela muda a vida. O texto diz, Jesus olhou ao redor cheio de ira e tristeza porque eram duros de coração. Ira e tristeza. Deus sente as duas coisas ao mesmo tempo. Ira, porque o amor de Deus não é fraco. O amor de Deus odeia aquilo que destrói o homem. E tristeza, porque Jesus vê um coração que preferiu a regra ao irmão. E aqui eu preciso dizer algo com muita sinceridade. O coração duro é pior do que uma mão seca. A mão seca ainda pode ser curada sem resistência. Mas o coração duro, quando endurece, ele chama a misericórdia de ameaça. Ele chama o amor de fraqueza. Ele chama a compaixão de erro. E aí Jesus entra e faz o que só Deus pode fazer. Ele manda o homem estender a mão. Jesus fala, estende a mão. Isso parece simples, mas não é. Porque Jesus manda estender justamente o que não funciona. Ele manda entregar justamente o lugar da vergonha. Ele manda expor justamente o lugar da limitação. E é como se Jesus dissesse, para eu curar, você precisa parar de esconder. E o homem estende a mão e a mão é curada. Mas aqui tem uma profundidade espiritual que arrepia a gente. A cura acontece no meio da tensão. A cura acontece diante de olhares acusadores. A cura acontece diante de gente que não quer ver. Porque o milagre não depende da aprovação das pessoas. O milagre depende da obediência do ferido e da misericórdia de Deus. E agora o evangelho termina como uma facada, né? Ao saírem, os fariseus tramaram a maneira como haveriam de matá-lo. Consegue perceber a tragédia, meu irmão? Eles viram o homem ser restaurado e decidiram matar Jesus, minha irmã. Isso é o retrato do coração endurecido. Quando você não consegue vencer Jesus, você tenta silenciar Jesus. E aqui eu te trago para dentro de um exame interior profundo. Porque esse evangelho não é só sobre fariseus antigos. Existem duas doenças aqui. A primeira é a mão seca do ferido. A área que não flui, a parte da vida que parou, a fé que travou, o amor que fechou, a esperança que murchou. E a segunda doença é a dureza do coração do observador. O olhar que acusa, o prazer de estar certo, a incapacidade de se alegrar com o bem do outro, a necessidade de controlar Deus. E a pergunta é séria: em qual lugar você se encontra hoje? Você é o homem que precisa ser curado? Você é a mulher que precisa ser curada? Ou você é o coração que precisa ser quebrado? Porque às vezes a gente é os dois. A gente tem uma mão seca e tem um olhar duro. A gente pede cura, mas resiste à conversão.
E aí Jesus te chama com firmeza e ternura, levanta-te, vem para o meio. Vem para o meio significa para de se esconder. Vem para o meio significa para de fingir que está tudo bem. Vem para o meio significa para de viver uma fé de canto, uma fé de aparência, uma fé de medo. E deixa eu te dizer o que talvez seja o mais profundo desse evangelho. Tem muita gente com a mão seca porque viveu tempo demais tentando sobreviver em ambientes de coração duro. Ambiente rígido seca a alma. Ambiente acusador seca a sua fé. Ambiente sem misericórdia seca a esperança. E Jesus hoje não só cura a mão, ele denuncia o ambiente, ele expõe o espírito que mata, ele limpa o templo do coração, porque Deus não quer só te consertar, Deus quer te libertar. Amém? E eu quero orar por você agora. E antes da gente orar, eu gostaria de te pedir, em um ato espiritual, um ato de quem sai do canto e se coloca no meio diante de Jesus. Eu quero que você escreva assim com o teu nome, se você quiser. Jesus, eu paro de esconder. Cura em mim o que secou. Jesus, eu paro de esconder. Cura em mim o que secou. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa família de oração. E eu quero que você faça parte dessa família. Basta você clicar na palavra que está aparecendo aqui embaixo, a palavra inscrever-se, e clicar no botão de gostei. Isso faz com que você faça parte dessa família e que a gente consiga alcançar novos corações. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Fecha seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, hoje nós nos colocamos diante do Senhor com temor e sinceridade, porque o Senhor é Deus. E o Senhor não cura apenas a superfície, o Senhor cura a raiz. Jesus, entra na sinagoga da nossa alma, entra nas partes onde a gente ainda finge, entra nos lugares onde a gente ainda se defende, entra nos quartos fechados do coração. Eu te apresento essa pessoa que ora comigo agora. O Senhor sabe o que secou nela, o Senhor sabe qual área parou, o Senhor sabe qual parte ficou endurecida por dor, por decepção, por cansaço, por trauma, por pecado escondido, por falta de perdão. Senhor, chama essa pessoa para o meio. Tira ela do canto da vergonha, tira ela do canto do medo, tira ela do canto do eu me acostumei assim, tira ela do canto do eu não tenho mais jeito e dá a essa pessoa a graça de estender a mão. Senhor, cura a mão seca do amor, cura a mão seca da oração, cura a mão seca da esperança, cura a mão seca do perdão, cura a mão seca da fé, cura a mão seca do propósito e cura também, Jesus, a dureza do nosso coração. Perdoa quando nós preferimos estar certos em vez de ser bons. Perdoa quando nós observamos o outro para julgar, ao invés de olhar para servir. Perdoa quando nós resistimos à Tua misericórdia, porque ela desorganiza o nosso controle. E derrama em nós um coração de carne, um coração humano, um coração parecido com o seu. Eu intercedo pela família dessa pessoa, Senhor. Quebra o espírito de acusação dentro dessa casa. Quebra a frieza, quebra a guerra silenciosa, quebra o orgulho que não pede perdão. E onde houver mão seca, relacionamento travado, diálogo travado, carinho travado, estende a Tua mão poderosa e restaura. E agora com fé, nós oramos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele cure o que secou em você. Que Ele quebre a dureza do teu coração e que Ele te devolva a ternura. Que Ele te dê a coragem para viver no meio, na verdade, sem máscara e sem medo. E que você volte a tocar a vida com uma mão restaurada pela graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, meu nome é Leandro Bess e eu rezo por você. E hoje, Jesus te diz com autoridade e amor, estende a mão. Estende a mão para Ele. Fica com Deus. Um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito.